Olá pessoal, vamos para a nossa quinta e última aula. Vamos falar nessa quinta videoaula sobre o software de análise e monitoramento Fresh Diagnose. Bem pessoal, o Fresh Diagnose ele é um programa que está desatualizado, rodando apenas nas versões Windows 95, 98, Windows NT, Windows Millennium XP, Windows Vista e Windows 7. Ele está tão desatualizado que os parâmetros de comparação eles nem englobam os processadores de 2 núcleos, como o AMD, o Athlon X2 e o Intel Dual Core, por exemplo. Ele é um software que te permite analisar diferentes pontos do sistema, como a capacidade do computador em aspectos como a potência, a velocidade, memória, etc. A análise do sistema e o hardware eles são vistos de uma forma completa e você pode realizar ajustes ou complementos. Um dos pontos positivos do programa foi o trabalho que os desenvolvedores tiveram para deixar tudo bem separado e organizado em categorias, o que facilita muito quando a gente precisa encontrar alguma coisa. Outro ponto bem interessante são as informações sobre cada item, que vão te dar uma noção exata do que será acessado. Já como ponto negativo, tem a tradução para o português, que ficou de um certo modo péssimo, sendo preferível usar o inglês. Segundo o Shadow 2008, o Fresh Diagnose ele é um utilitário gratuito e muito simples, que ele permite verificar todos os componentes do hardware e software do computador, sem a necessidade de abrir o gabinete ou entrar em telas avançadas de configuração. Depois que você baixa o Fresh Diagnose, quando você vai abrir na tela principal desse programa, a gente pode observar que à esquerda da janela tem uma lista com todos os componentes, cujas informações você pode obter sobre o hardware, o software e seus dispositivos. Por exemplo, em sistema de software, nós podemos ter informações do sistema operacional e em seguida vai te aparecer um tipo de sistema que temos, o nome dessa plataforma, o nome do produto de maneira exata. O Fresh Diagnose ele possui 10 categorias principais, que são elas: sistema de software, sistema de ferragem, o português aí ele é um português meio ruim, que seria o sistema de hardware, dispositivos, rede internet, multimédia, sistema da base de dados, recursos de ferragem, que seriam recursos de hardware, instantâneo e traço de marcas de nível. Nessa figura nós temos a tela inicial do Fresh Diagnose, com essas 10 categorias. A primeira categoria do Fresh Diagnose, ela se chama Sistema de Software, e nela são mostradas todas as informações relacionadas ao sistema operacional no Windows, bem como os programas instalados e todos os seus principais recursos. Nesse módulo, ele vai te mostrar a versão do sistema operacional, o tipo de plataforma, a versão, o tipo de kernel, o Service Pack e muitas outras possibilidades. Já na opção Sistema de Ferragem, que é a mesma coisa de sistema de hardware, encontramos tudo sobre a parte física do computador, até mesmo o nome do fabricante do respectivo componente. Esta categoria ela é capaz de te mostrar até mesmo as instruções que o seu processador suporta. Podemos averiguar, por exemplo, a BIOS. E quando clicamos nessa parte da BIOS, nós podemos ter todos os dados referentes a essa BIOS, como a versão, o fabricante, a data de fabricação, quais os slots são compatíveis com a BIOS. Já na categoria dispositivos, ela possui a função de exibir dados mais específicos sobre os periféricos instalados, como mouse, teclado, impressoras, entre outros. Além das configurações de cada um, você poderá ficar por dentro das suas respectivas compatibilidades. Por exemplo, no caso do mouse, teremos as informações gerais, como o tipo de conector, se é um conector PS2 ou USB, ou se é via Bluetooth, a quantidade de botões que esse mouse tem, as configurações do hardware, o drive, a versão do drive, entre outras informações. Já no ícone redes, você verá informações sobre a rede, as configurações TCP/IP,
os adaptadores de rede, correio eletrônico, recursos da rede, entre outros. Logo após, já temos o ícone multimédia, onde podemos encontrar os dispositivos multimídias instalados no computador, como o DirectX, os recursos de MIDI, microfone, entre outros. E o último ícone, o último item, que é a marca de nível, é uma parte muito importante desse software, porque nela nós podemos ver as características do computador através de gráficos e que pode ajudar nas definições e comparações de resultados. Nessa aula você aprendeu a manipular o software Flash Diagnose e conhecer as características dele, buscando descobrir tanto o software como o hardware que estão inclusos na máquina que você deseja analisar. É um software gratuito, porém está em desuso. Mas existem outras opções no mercado e algumas delas a gente até viu nas aulas anteriores e que fazem praticamente a mesma função desse programa. Essas são as nossas referências bibliográficas. E essa foi a nossa última videoaula do curso de Manutenção de Computadores 2. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima.